Olha, gente, nessa parceria entre a nossa co-irmã Band News Difusora e a difusora do Amazonas, né, algumas coisas têm que ser esclarecidas. Primeiro, que a gente está ao vivo, né, para todo o Brasil e até internacionalmente via redes sociais. Isso é fato. Segundo, que a gente está aqui, né, em Manaus, transmitindo esse programa ao vivo para todo o estado do Amazonas através das nossas co-irmãs, emissoras de rádio. Tem muita voz de municípios também do Amazonas que transmitem o programa do Garotinho. Aliás, a transmissão acontece todos os dias, desde o grande Jornal da Manhã, e continua no decorrer da nossa programação. E com a responsabilidade de quem tem 73 anos de história, Rádio Difusora do Amazonas, junto com a nossa co-irmã mais nova, né? Como eu disse, a Band News Difusora, né? E eu, Fred Lobão, com a minha companheira aqui, jornalista, né? Companheira de trabalho, jornalista, Rosiane Carvalho, colunista de política da Band News Difusora. Vamos dar início a uma entrevista com os pré-candidatos à presidência da República, que começa hoje. Nós vamos conversar com o ex-presidente e pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro, Rosiane, bom dia. Bom dia, Fred, mais uma vez, bom dia para os ouvintes e para as ouvintes aqui da Difusora, da Rádio Difusora, que ouvem essa estação em Manaus, Manacapuru, Altazes, Rio Preto da Eva, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Presidente Figueiredo e todo mundo que está acompanhando de outros municípios, de outros locais, pela internet. E durante essa entrevista, como mandam as regras de etiqueta jornalística, o protocolo cerimonial, nós vamos chamar o nosso entrevistado pelo nome e o último cargo público ocupado no caso de presidente da República. Vamos entrevistar o ex-presidente, como eu disse, pré-candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente Lula, bom dia, seja bem-vindo a essa entrevista aqui e esse contato direto com o estado do Amazonas. Bom dia, Fred Lobão, bom dia, Rosiane. É um prazer imenso estar falando outra vez para o microfone da Rádio Difusora 96.9 FM e para as emissoras que participam do grupo com a Rádio Difusora. Para mim é uma alegria muito grande voltar a falar com o estado do Amazonas, e estado que eu espero agora, entre julho e agosto, fazer uma visita já em campanha eleitoral para conversar de perto com o querido povo do Amazonas. Muito bem, presidente. A gente quer ouvir o senhor, é impossível não começar por esse assunto, porque é uma pauta nacional, internacional, das mais importantes. As instituições que deveriam fiscalizar e monitorar a floresta amazônica sofrem hoje um contundente esvaziamento e enfraquecimento. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, entrevista essa publicada no domingo, o indigenista Bruno Pereira expôs as condições de assédio e perseguição que ele e outros funcionários da FUNAI, que atuam na proteção dos povos isolados, sofrem pela atual direção desta fundação, desta autarquia, e o lobby de parlamentares e representantes do agronegócio retrógrado da autarquia. Duas perguntas sobre essa questão. Como o senhor avalia a manutenção de Marcelo Xavier na FUNAI, nestas condições, e como o senhor pretende fortalecer esse órgão, esses órgãos, não só a FUNAI, outros órgãos também, num eventual governo? Olha, Rosiane, é lamentável, é muito triste a morte do jornalista inglês, é muito triste a morte do indigenista brasileiro, e é grave porque nós vimos um processo de ascendente de fortalecimento da FUNAI, de fortalecimento da Polícia Federal na região, de fiscalização na região em função do tráfico de armas, do tráfico de droga. Lamentavelmente, depois do golpe que deram na presidenta Dilma, ou seja, toda a estrutura de acompanhamento das reservas indígenas, todo o sistema de fiscalização que tinha sido montado, foi sendo destruído.
foi sendo destruído, incentivado pelos governos fascistas, de que era importante abrir a porteira para passar o gado, de que era importante abrir a fronteira para passar o garimpo, de que era importante abrir a fronteira para que pescadores profissionais fossem pescar em lugares que eram reservas indígenas, ou seja, uma reserva que permitia que os índios tivessem alimento de fartura. As pessoas iam pegar de forma profissional, pescar para vender em outros lugares. É uma pena que o governo inexista nesse momento nessa região. É uma pena que o governo tenha, cometido um descaso com a preservação da Amazônia, com a preservação do território indígena, com, a saúde da população. Então eu penso que o que eu posso te dizer é que nós vamos voltar a fazer aquilo que a gente já vinha fazendo. Nós tínhamos diminuído o desmatamento na Amazônia em 80%. Nós estávamos fazendo a maior marcação de terras indígenas da história desse país. Nós estávamos fazendo territórios que a gente queria que fossem reservas florestais para que a humanidade pudesse viver mais dignamente com aquilo que a Amazônia poderia contribuir para a humanidade. Mas desde 2016 para cá, a gente tem gente governando esse país que não se preocupa com isso, que passa por cima disso. Você tem um presidente da República que vai a Manaus, ao invés de visitar, quem sabe, parente da vítima, ao invés de visitar a família do Bruno, ao invés de ter uma palavra de conforto, ele vai fazer motociata, como se nada tivesse acontecido, da forma mais irresponsável. Um presidente que não tinha derramado uma única lágrima por mais de 670 mil pessoas que morreram de Covid. O que se espera disso? Ora, o que se espera, na verdade, é que a democracia volte a reinar no Brasil e que o povo possa voltar a ter uma certa normalidade, porque nós temos que cuidar da floresta amazônica, nós temos que cuidar do povo da Amazônia, que precisa ter emprego, precisa ter salário, precisa ter qualidade de vida. Nós precisamos cuidar dos indígenas, porque é até um dever moral a gente cuidar daqueles que descobriram o Brasil bem antes dos portugueses e que têm direito de viver dignamente da forma que eles quiserem viver, para que a gente possa manter a cultura indígena, viva no nosso país. Então é lamentável, e eu só posso dizer para você que quando eu for a Manaus, eu vou ver se consigo conversar com os indígenas, quem sabe visitar o Vale do Javari, para que a gente possa marcar uma posição mais forte com relação àquilo. O que eu posso te dizer agora, na primeira pergunta, é o seguinte: não haverá garimpo em terras indígenas. Essa é uma questão de lei, é uma questão da Constituição, é uma questão, um dever moral da sociedade brasileira para com os indígenas brasileiros. Muito bem, presidente. Eu vou insistir na primeira pergunta que eu fiz em relação à atual direção da FUNAI, em função de tudo que o Bruno relata nessa entrevista na Folha de São Paulo e que é trazido também pelos funcionários da FUNAI, de assédio, de funcionários que tentam fazer a defesa dos territórios e sofrem assédio, sendo perseguidos. Há um relato, um dossiê a esse respeito, e o atual presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, não faz nenhuma questão de esconder a relação que ele tem, o histórico que ele tem com pessoas de influência, de interesses diversos aos interesses dos direitos indígenas. Qual a sua opinião a respeito da manutenção deste nome diante de tudo o que esta questão está causando ao país internacionalmente? Olha, desde que esse governo tomou posse, Rosiane, que a gente vê que a política dele não é cuidar, é descuidar, não é preservar, é desmatar. Sabe por quê? Porque ele colocou um ministro do meio ambiente que queria destruir, que não queria, preservar a nossa floresta, que não queria preservar as terras indígenas. Ou seja, vem desde o ministro, desde o começo da posse, aí os discursos do presidente incentivando. Então o presidente da FUNAI é a cara do presidente da República, é a cara do desgoverno, porque não tem nenhum cuidado. Ou seja, o fato do Bruno ter sido mandado embora pelas posições que ele tinha em defesa dos índios, em defesa das nações indígenas, é a demonstração maior de que esse governo não tem responsabilidade nenhuma. Ou seja, por isso é que a sociedade brasileira precisa se dar conta de que em 2018 o povo brasileiro, quem sabe, tenha cometido um erro histórico, quem sabe levado pelas mentiras, levado pela fake news, tenha levado esse país ao maior erro histórico de eleger
uma pessoa com comportamento fascista, com nenhum comportamento civilizatório. Esse cidadão que eu estou falando, ele nunca se reuniu com governadores, nunca se reuniu com prefeitos, nunca se reuniu com sindicalistas, nunca se reuniu com indígenas, nunca se reuniu com mulheres, nunca se reuniu com nenhum movimento nesse país. E ainda mais ele quer destruir a Zona Franca de Manaus. Ou seja, uma demonstração de que esse cidadão não conhece o Brasil, não tem responsabilidade com o Brasil e não sabe a importância da manutenção da floresta para o planeta Terra e não sabe a importância da Zona Franca de Manaus para a sobrevivência do povo desse estado. Significa que ele não conhece, significa que ele efetivamente só sabe, fazer bobagem, andar de jet ski, andar de motocicleta, ou seja, ele não tem um comportamento adequado como um presidente que teria que ter responsabilidade, que deveria ter visitado o Vale do Javari, que deveria ter visitado, ter ido conversar com os índios, ou seja, isso não faz parte do comportamento dele. Por isso eu acho que as declarações do Bruno eram apenas a constatação do abandono que a FUNAI está relegada desde que foi dado o golpe na presidenta Dilma em 2016. Presidente, a bárbara morte do Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips expôs a fragilidade das nossas fronteiras e a grande influência do narcotráfico em crimes ambientais, ou seja, a Amazônia servindo como rota do tráfico internacional de drogas e de produtos extraídos ilegalmente da floresta. O que o senhor pretende fazer a esse respeito se vencer a eleição? Olha, o Fred, essa é uma coisa que eu acho que é nobre a gente fazer uma discussão. Eu vou ter uma reunião na próxima semana com todos os governadores do PT e dos partidos coligados com o PT, para que a gente possa, a partir da experiência desses governadores, a gente saber que política nós vamos ter para nossas fronteiras. Primeiro porque é preciso saber qual será o papel do Exército, ou seja, embora o Exército não tenha papel de polícia, é preciso que a gente rediscuta para saber qual é o papel do Exército ao cuidar das nossas fronteiras. Segundo, qual é o papel da Polícia Federal. Ou seja, a Polícia Federal ela precisa fazer concurso, precisa ter mais policiais, porque nós precisamos ocupar mais gente ocupando a nossa fronteira. Eu não sei se você sabe, eu fiz aquela ponte que nós fizemos entre o Assis Brasil no Acre e o Peru, uma estrada que vai até Lima. Ou seja, nós ficamos anos sem colocar a nossa Polícia Federal e os nossos representantes da Fazenda para fazer a aduana na ponte, porque não tinha funcionário. Ou seja, não é possível que o Brasil não leve em conta que a nossa soberania está ligada à capacidade que a gente tenha de cuidar da nossa fronteira, seja a fronteira terrestre, seja o nosso espaço aéreo, seja o nosso espaço, a nossa fronteira marítima. Nós precisamos ter em conta que o mundo está mudando rapidamente, que o narcotráfico está crescendo, que o Brasil é uma área de influência e por onde passa muitas drogas que vão para outros países do mundo, tráfico de armas que vem para as grandes regiões metropolitanas desse país. Então nós vamos ter que discutir para ter uma posição séria. Nós vamos ter que envolver as Forças Armadas, vamos ter que envolver a Polícia Federal para que as nossas fronteiras deem segurança aos nossos estados, ao nosso povo, e não insegurança. Eu tive, quando o Tião Viana era governador do Acre, eu tive relato dele de como os traficantes passavam pela fronteira para vender armas e vender drogas. Isso deve acontecer numa fronteira imensa de quase 16 mil quilômetros de fronteira seca. Você está muito vulnerável. Então é preciso que a gente rediscuta a partir do que aconteceu agora, a partir do que vinha acontecendo, que é preciso a gente repensar de forma moderna, investimento em inteligência, investimento em todo e qualquer instrumento que possa facilitar a gente ter uma fiscalização mais séria, mais forte nas nossas fronteiras. Presidente, o senhor acha que é necessário acordos internacionais com países da Tríplice Fronteira ou países que incluem aí a Amazônia também? Quais as possibilidades de alianças para a proteção das fronteiras e também do combate ao narcotráfico com os atuais presidentes da Colômbia, Peru, Bolívia, da Venezuela também? Como é que o senhor observa isso? Ziane, eu acho que o que está acontecendo na América do Sul é muito importante. Nós temos visto
um conjunto de presidentes eleitos cada vez mais democráticos. Acabamos de ter a eleição na Colômbia do companheiro Petros, que é um companheiro progressista, que é um companheiro democrata, que é um companheiro que pensa a questão da Amazônia. Eu penso que se nós ganharmos as eleições aqui no Brasil, nós vamos convocar uma reunião entre os presidentes da região amazônica para que a gente estabeleça uma pactuação de uma política comum entre nós para a gente cuidar da questão do narcotráfico, da questão do tráfico de drogas, do tráfico de armas, e inclusive da preservação e do desenvolvimento de toda a região que envolve os países amazônicos. Essa é uma coisa muito séria nesse século XXI, em que a questão climática passa a ter uma importância em qualquer discussão que se faça no mundo sobre desenvolvimento, sobre o novo modelo de produção. A questão climática aparece em primeiro lugar, porque nós precisamos ter consciência que nós precisamos cuidar do planeta, porque senão nós vamos destruí-lo e já o estamos destruindo. Então é preciso que a gente tenha noção de que as coisas terão que mudar. E eu estou muito feliz com o que está acontecendo nas eleições dos países da América Latina, porque vai permitir ao Brasil ter flexibilidade de conversa com o presidente do Peru, da Colômbia, da Venezuela, da Bolívia, do Equador, para que a gente possa cuidar dessa região que envolve a Amazônia e também para que a gente possa cuidar melhor da tríplice fronteira, para que a gente possa cuidar, sabe, de toda a nossa fronteira, seja ela marítima ou terrestre. Eu acho que haverá possibilidade de um grande acordo, sabe? A gente pode reconstruir o Pacto Andino para que a gente tenha, na questão da segurança, uma das coisas prioritárias. Presidente, em 2010, deixa eu contextualizar para o senhor, fazer um breve histórico. Em 2010, a ex-presidente Dilma Rousseff, ainda como ministra e pré-candidata, inaugurou um trecho de 38 quilômetros da BR-319, naquela ocasião com asfalto inacabado, entre o Maitá e Porto Velho. No primeiro ano do governo Bolsonaro, vice-presidente Hamilton Mourão prometeu aqui em Manaus comer uma boina se a BR não saísse no governo Bolsonaro. Setores ligados à elite e à indústria defendem que a conclusão do asfaltamento dessa rodovia é fundamental para o desenvolvimento do Amazonas. Ambientalistas alertam o risco dela para o arco do desmatamento no sul do Amazonas, atingindo, por exemplo, áreas mais preservadas e terras indígenas. Marina Silva, em entrevista à Band News Difusora, disse que a alternativa para a região seria pensar em ferrovias. O que é que o senhor pensa a respeito da BR-319, essa novela, na verdade, da BR-319, e como a tratará no eventual governo? Ô Fred, eu já tive muita dor de cabeça e já discuti muito essa questão da rodovia 319 com a Marina, com o Mick quando era ministro, com o Alfredo quando era ministro dos Transportes. Eu era favorável que se apresentasse um projeto, primeiro, de preservação ambiental, porque a estrada já tinha existido um tempo, a estrada já tinha funcionado, ou seja, o abandono da estrada fez com que a floresta crescesse em alguns lugares que tem estrada. Eu acho que se você levar em conta a preservação ambiental, fazer com que os animais possam transitar de um lado para o outro, fazendo espaços para isso, você pode até construir a estrada. Você pode construir a estrada, você pode ter um sistema de fiscalização forte, pago pelos próprios usuários da estrada. O que não dá e que não é possível é a gente ficar impedindo o desenvolvimento de determinadas regiões, sabe, envolvendo o estado do Amazonas e o estado de Rondônia. Ou seja, quando nós fizemos a ponte sobre o Rio Negro, a gente tem expectativa que seja possível pensar, olha, se for uma rodovia, melhor ainda. Se for uma rodovia, melhor ainda. Não tem projeto de rodovia, de ferrovia, tem projeto de rodovia. Esse projeto, eu muitas vezes participei de reunião com o IBAMA, muitas vezes participei de reunião com o ministro Alfredo, muitas vezes participei de reunião com a ministra Marina e com o ministro Mick, na tentativa de encontrar uma solução para que a gente pudesse fazer essa ligação entre dois estados, que é muito importante para o desenvolvimento do estado. Ajudaria o desenvolvimento do estado, poderia facilitar o crescimento tanto de Rondônia quanto do estado do Amazonas. Então, é possível a gente discutir.
Não existe nada que não se possa fazer se você tiver com responsabilidade, se você tomar os cuidados necessários. Sabe? E aí você tem que ter o compromisso de ter fiscalização. O Estado, tanto o Estado do Amazonas como o Estado de Rondônia e o governo federal, teriam que assumir a responsabilidade da preservação, do cuidado e da fiscalização para que você possa fazer uma estrada dessa funcionar. Se for para construir a estrada, para abandonar as terras indígenas ao Deus dará, para abandonar o cuidado com a floresta, é melhor não construir. Mas se você tiver responsabilidade, envolvendo os 3 estados, envolvendo o governo federal, a gente pode construir essa estrada, ajudar o desenvolvimento e a gente continuar preservando as terras indígenas e continuar preservando a floresta amazônica. Agora não pode por causa do bagre. Jogaram bagre no colo do presidente. O que eu tenho com isso? Essa frase, que poderia facilmente ser atribuída ao atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, o senhor sabe, foi apontada pelo jornal Estado de São Paulo como sua, em uma reunião em abril de 2007, com o então Conselho Político do seu governo. Segundo o jornal, a reunião tratava dos entraves que o IBAMA apresentava ao licenciamento ambiental das hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau. 2 anos após a inauguração da obra, as comunidades e margens do Rio Madeira, cidades do margem do Rio Madeira, vivenciaram sua maior cheia histórica. Espécies de peixes comercializáveis e não comercializáveis sofreram alteração na sua reprodução. E as usinas são apontadas por pesquisadores da UFAM e do INPA como uma das principais responsáveis pela degradação do Rio Madeira. Presidente, o que o senhor pensa hoje sobre as 2 usinas? A frase inicial ainda traduz o seu pensamento? Eu não entendi a frase inicial que você falou. Eu vou repetir. Agora não pode, por causa do bagre, jogar um bagre no colo do presidente. O que eu tenho com isso? Repete para mim, por favor. Agora não pode, por causa do bagre. Jogaram o bagre no colo do presidente. O que eu tenho com isso? Você não tem noção. Você não tem noção, Rosiane, de quantas horas de reunião eu fiz para que a gente pudesse discutir Santo Antônio e Jirau. Você não tem noção de quantas reuniões. A última reunião que eu tive foi uma reunião em que nós trouxemos, primeiro, o maior especialista do mundo em sedimentos em rios de água doce. Um cidadão que veio da Índia, numa reunião em que estava presente a Marina, estava presente a assessoria da Marina, estava presente eu, estava presente a Dilma, estava presente vários empresários, estava presente o Ministério Público, a Advocacia Geral da União. Era uma reunião muito, muito longa, com muita gente, e nessa reunião nós fizemos uma apresentação, sabe, sobre a questão do sedimento. O especialista que veio da Índia disse que não tinha problema nenhum, que poderia fazer a barragem. E a questão do bagre, ou seja, é importante dizer, muito dos bagres que tem na região do Rio Madeira, eles podem ser criados em cativeiros. Isso foi provado na reunião. Ou seja, isso foi provado que todos eles já são criados em cativeiro. Eu até disse para a Marina, olha Marina, se a gente tiver dificuldade, eu quando deixar a presidenta vou comprar uma canoa, vou encher os bagres aqui, vou levar para ele desovar em outro lugar, aonde ele precisa desovar. Porque é perfeitamente possível você fazer com que os bagres sejam criados pelos próprios povos ribeirinhos. Você pode criar tanques para criar esses peixes e fazer com que as pessoas tenham uma certa rentabilidade. Eu não sei porque faz tempo que eu deixei a presidência, mas nós tínhamos um acordo, tínhamos um contrato entre o Ministério Público, entre as empreiteiras, entre o governo e entre a comunidade, do que ia ser feito, do que ia ser colocado de dinheiro lá para fazer as benfeitorias. Olha, se isso não aconteceu, é preciso saber por que não aconteceu, quem descumpriu os contratos. Mas as hidrelétricas eram extremamente necessárias para o Brasil e elas foram feitas respeitando todas as normas e todos os contratos que nós fizemos. Eu, sinceramente, acho que foi um benefício para o Brasil a gente ter feito essas hidrelétricas, sabe, em tempo certo e na hora certa,
para o nosso país, para que a gente pudesse desenvolver a região. Enquanto a região não tivesse potencial de utilizar toda a energia, ela seria vendida para outros estados, e eu acho que eles estão funcionando bem, sabe? Estão produzindo a energia que o Brasil precisa. Agora, o problema é esse, é que você tem gente que é contra a construção de energia por princípio, e vai ser contra a vida inteira. É como você querer que um jogador do Vasco, que um torcedor do Vasco torça para o Flamengo. Não vai torcer nunca. Ou um flamenguista torça para o Vascaíno. Por melhor que o Vasco esteja, não vai torcer. Olha, a pessoa que, por princípio, é contra a hidrelétrica, vai ser contra a hidrelétrica em qualquer lugar. Eu lembro que em 74, quando se discutia a Itaipu, você não tem noção do que se falava de Itaipu. Ela ia mudar o eixo da terra, sabe? Ela não ia segurar a água, porque a água iria transportar, que ia mudar seriamente o clima da região. E Itaipu está inaugurada desde a década de 70 e é uma das coisas mais importantes que o Brasil produziu naquela época. Hoje, possivelmente, tivéssemos muita dificuldade de fazer Itaipu. O dado concreto é que o Brasil precisa dela. Da mesma forma que precisamos das hidrelétricas do Santo Antônio e Girau. Presidente, a possibilidade de obras como a hidrelétrica de Belo Monte é citada, já que o senhor falou, pela própria Marina Silva e por outros ambientalistas como entrave para a declaração de apoio de voto ao senhor. O senhor faria Belo Monte de novo? Faria. Veja, eu conheço o argumento das pessoas que são contra. Eu conheço, ou seja, as pessoas eram contra um projeto, primeiro projeto, nós reduzimos o projeto original em mais da metade, fizemos um projeto com quase um pouco mais de um terço daquilo que era o lago original, fizemos um ajuste de conduta com todos os movimentos, com todos, com o MAB, com o Índios, com o Ribeirinho, com o Ministério Público, e nós fizemos uma hidrelétrica chamada Fio d'Água. Uma hidrelétrica que não tem lago, ela não tem reservatório de água. O maior reservatório de Belo Monte é efetivamente, sabe, a cheia do rio. Esse é o reservatório. Quando o rio enche, é o maior reservatório, é a enchente do rio. Ou seja, e nós vamos ser criticados daqui a 20 ou 30 anos porque nós fizemos ela fio d'água e não fizemos um lago para reservar água. Na questão de Belo Monte, eu tinha saído do governo quando ela começou a fazer, mas eu lembro perfeitamente bem que foi feito um acordo que envolveu todas as partes envolvidas, que custou 5 bilhões de reais para que se fizesse as benfeitorias que a sociedade reivindicava. E isso foi feito. Olha, se foi aplicado ou não, eu não sei, porque eu deixei a presidência dia 1º de janeiro de 2011 e nunca mais eu fui a Altamira. Mas veja, quem sabe nessa eleição, quem sabe indo ao Pará, eu posso ir a Altamira para saber o que foi feito do acordo que nós fizemos. Porque foi acordado tudo. Presidente, o senhor tem dados a respeito das ações movidas pelo Ministério Público em relação aos danos ambientais e sociais de Belo Monte? O senhor quer comentar? Não, veja, eu não sei o que está a discussão agora, Rosiane. Veja, eu estou falando do que eu participei até 2010, é que nós fizemos todas as reuniões que precisou ser feitas naquele estado, sabe? Lá em Brasília, eu me reuni com o bispo, me reuni com pastores, me reuni com o Ministério Público, me reuni com o índio, me reuni com o pescador, me reuni com os companheiros do MAB, que é o movimento mais importante, sabe, contra as barragens, e foi feito um acordo com todos eles, e aí nós decidimos fazer Belo Monte. Ela foi feita, eu não sei se esse acordo foi cumprido, porque fazem 12 anos que isso aconteceu e eu nunca mais fui lá. Mas o dado concreto é que o acordo foi feito, inclusive com proposta de documento assinada. Muito bem, aproveito um intervalo bem rápido, Fred, para agradecer aqui as mensagens que a gente está recebendo, viu, presidente Lula? Uma série de perguntas, mas acho que muitas estão contempladas aqui na entrevista. Um abraço, claro, para todos os ouvintes de Manaus, Manacapuru, Altazes, Rio Preto da Eva, Careiro Castanho, Careiro da Várzea e Presidente Figueiredo. Bom, vamos para a próxima pergunta. Presidente, o presidente estadual do PT no Amazonas, o deputado Sinésio Campos, que é da base bolsonarista do governo Wilson Lima, ele afirmou em entrevista aqui à Band News Difusora no dia 22 de março que defende a mineração na Amazônia e em terra indígena há mais de 20 anos e o Bolsonaro está com menos de 3 anos. O senhor acabou de dizer que é contra essa medida.
Como o senhor avalia que setores do PT pensem dessa maneira? Não, primeiro eu não sei o que o Sinésio pensa. O que eu posso dizer é que ele não é bolsonarista. Eu posso dizer isso abertamente. O Sinésio é um companheiro de muita qualidade, é um companheiro que eu tenho um profundo respeito pela história dele dentro do PT, e eu não acredito que ele defenda isso. Ele defender é um equívoco. Lamentavelmente, eu nunca discuti isso com o Sinésio, mas você está levantando agora esse problema. Eu posso dizer que eu vou ligar para o Sinésio e saber o que é que ele pensa, porque eu sou contra, veja, eu sou contra. Se você tiver que explorar algum tipo de riqueza mineral na Amazônia, é preciso que isso seja de um cuidado, de uma seriedade, sabe, de um compromisso quase que religioso, de você fazer uma coisa da maior seriedade. Eu acho que enquanto a gente não precisar mexer, a gente não tem que mexer. A gente precisa preservar, a gente precisa aprender a investir mais na exploração do bioma, sabe, para que a gente possa saber a biodiversidade, a riqueza da biodiversidade e o que isso pode produzir de riqueza para favorecer os milhões de seres humanos que moram no estado da Amazônia. Sabe, é isso que nós temos que pensar. Eu, sinceramente, não acho que a gente precisa fazer mineração na Amazônia. Se tiver algum minério que seja imprescindível para o país, vamos discutir. Vamos discutir com a sociedade brasileira, vamos discutir com o povo da Amazônia, vamos discutir com o Congresso Nacional e vamos fazer uma coisa da maior seriedade envolvendo a sociedade brasileira, porque a gente não pode brincar em destruir a Amazônia por interesse de um empresário, de um minerador, sabe, ou de um produtor rural. Não. A Amazônia é um patrimônio da humanidade que pertence ao Brasil. Portanto, o Brasil não só tem a soberania sobre o território da Amazônia, como nós temos interesse de fazer com que quem queira participar da atividade de pesquisa para saber o que nós temos na Amazônia de verdade, nós vamos chamar. Por isso é que nós vamos, é por isso que eu fiz um acordo com a Alemanha e com a Noruega, que o Bolsonaro recusou. É por isso que eu defendo a ideia de que nós precisamos muito preservar a floresta amazônica. Ao mesmo tempo que nós temos que ter coragem de dizer, sabe, que a gente vai manter a Zona Franca. Você está lembrado que eu prorroguei a Zona Franca por 10 anos, a DIMPA prorrogou por 50 anos, e eles agora querem destruir, criando imposto para a Zona Franca. Eles têm que conhecer a Amazônia. Eles têm que conhecer o povo da Amazônia. Ele precisa conhecer os interesses do povo, as necessidades do povo, e não os interesses econômicos de um ou de outro empresário brasileiro ou estrangeiro. Presidente, no lançamento da plataforma colaborativa do plano de governo Lula-Alckmin, na terça-feira o senhor declarou sobre o mesmo que não pode ser irresponsável de propor coisas que a gente já sabe que não vai executar e que, abre aspas, algumas coisas a gente vai poder fazer mais e em algumas coisas a gente vai poder fazer menos, fecha aspas. Demarcação em terra indígena não é citada no seu plano. Isso significa que é coisa que um eventual governo seu poderá fazer mais ou poderá fazer menos? Nós vamos fazer mais. Nós vamos demarcar o que tiver que demarcar e vamos preservar o que precisar preservar. Veja, não se trata mais de política de governo, de política de partido, se trata de uma necessidade da humanidade para que a gente possa preservar aquilo que os humanos ainda não destruíram. Porque se o mundo está pelado é porque alguém destruiu. Se nós ainda temos a floresta amazônica, sabe, semi-preservada, com muita coisa preservada ainda, sabe, já destruíram quase toda a Mata Atlântica, já destruíram outros biomas, nós precisamos ter responsabilidade, até pensando economicamente. Nós temos que preservar. E as terras indígenas é uma obrigação ética, é uma obrigação moral, é uma coisa de responsabilidade, sabe, com aqueles que são os verdadeiros donos do Brasil. Eles não precisaram descobrir o Brasil, eles já estavam aqui quando os portugueses descobriram. Portanto, nós temos que respeitá-lo e garantir o espaço necessário para que eles possam viver do jeito que eles sabem viver,
colocar sua cultura em prática o dia que quiserem, fazer a cultura como quiserem, e a gente tem que respeitar. E é isso que eu vou fazer. Presidente, dentro dessa questão dos indígenas e o direito às terras, a gente tem uma situação ainda mais delicada, o senhor sabe, que são os indígenas isolados. Os indígenas isolados. Então, 4 das 6 terras indígenas com presença de isolados na Amazônia, que são protegidas por um instrumento chamado Portaria de Restrição de Uso dessa área, estão com documentos com prazos vencidos ou com períodos de validade considerado por especialistas insuficiente para garantir a segurança e a vida desses indígenas. A renovação desse instrumento, que protege o territórios não demarcados, ela costumava ter periodicidade de 3 anos, né, nos governos anteriores. E a partir do governo Jair Bolsonaro, a FUNAI adotou uma política de prorrogar por apenas 6 meses, ou nem prorrogar, ou nem renovar essa proteção administrativa dessas terras. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, mais uma vez, o indigenista Bruno Pereira foi brutalmente assassinado lá em Atalaia do Norte. Ele listou as terras e apontou que elas estão no centro de interesses e lobby fundiários de mineração. Que compromissos o senhor pretende ter com os povos isolados que optam pelo não contato? Veja, primeiro a obrigação de preservar os povos isolados. Nós temos a obrigação, o território dele tem que ser intocável. Sabe, nós temos que aprender com essa gente e não tentar destruí-los. Sabe, nós temos que aprender com essa gente pode ensinar a humanidade a ter um comportamento diferente, sobretudo nesse momento histórico do Brasil, em que os humanos estão ficando desumanos, em que o ódio prevalece sobre o amor, sabe? A ofensa, ela prevalece sobre a educação, sobre o respeito. Você viu na televisão esses dias um procurador do Estado em São Paulo, na cidade do Bolsonaro, sabe, batendo numa mulher e ainda bateu na outra que foi tentar ajudar a companheira procuradora que estava apanhando. Sabe? Então, o mundo está violento, porque nós temos um presidente violento, porque nós temos um presidente que pratica a violência todo dia, a violência verbal. Quando ele vai à cidade de Manaus e não oferece nada para o povo, vai só fazer uma carreata e vai inaugurar uma obra que começou no governo da Dilma. Esse cidadão deveria ter tido a pachorra de visitar a família do Bruno. Esse cidadão deveria ter tido a pachorra de visitar o Vale do Javari. Mas vai lá, tem lanche especial, tem helicóptero, vai lá fazer uma visita, vai conversar, dá uma mensagem de otimismo, uma mensagem de carinho para o povo. Não, ele vai, junta os trogloditas dele, sabe, faz a motociata e vai embora. Sabe, é preciso perguntar o seguinte, gente, sabe, é só olhar o que o PT fez quando governou para o estado do Amazonas e olhar o que aconteceu com o Amazonas depois que deram o golpe tardio. É só olhar e você vai perceber que eles não fizeram nada. Nada. O máximo que foi feito foi inaugurar alguma coisinha que o PT tinha começado. Porque eu ia cá da minha vida, eles não criaram nada para colocar no lugar, inventaram o nome de cada venda amarela que não fizeram nada, eles não fizeram nada, a água potável que foi encanada ainda foi no meu primeiro mandato, as escolas que foram feitas no meu mandato, as escolas técnicas foram no meu mandato, o gasoduto foi no meu mandato, ou seja, o que eles fizeram na verdade para o Estado? Eles mentem descaradamente. Então eu queria dizer para vocês o seguinte, olha, esse país está precisando de alguém que saiba cuidar desse povo. Esse povo não pode conviver com 33 milhões de pessoas passando fome. Nós tínhamos acabado com a fome nesse país. Nós tínhamos gerado 22 milhões de empregos formais. O Brasil era protagonista internacional. O Brasil era respeitado no mundo inteiro. Nós fizemos um acordo com a Noruega e com a Alemanha para tentar ajudar a cuidar da preservação da Amazônia. Essa gente jogou tudo isso fora. Fora, é como se fosse um vendaval. Não é uma brisa, é um vendaval que quer destruir tudo sem dizer o que vai colocar no lugar. É apenas interesses econômicos, agora junto com interesses eleitorais, ou seja, o presidente tenta fazer, sabe, em 3 meses tudo que ele não fez em 3 anos.
na perspectiva de que ele pode enganar o povo andando de motocicleta, falando palavrão, ofendendo as pessoas. Não, o povo não vai aceitar mais isso. O povo não precisa mais de balada. Mentira, chega de 2018. Mentira, chega de 2018, porque se mentiu muito nesse país. Se mentiu muito contra o PT, se mentiu muito contra o Lula, se falou muita bobagem. E hoje essa gente está desmascarada, porque feliz era esse país quando estava crescendo a 7,5% ao ano, quando o comércio varejista crescia a 13%, 14% ao ano, quando os trabalhadores tinham aumento real todo ano no salário mínimo, quando todas as categorias organizadas recebiam aumento real acima da inflação, quando o povo tinha esperança, expectativa de ter uma casinha como o Minha Casa Minha Vida, como o pequeno agricultor tinha esperança com o PAA e com o PNAE para ajudar a agricultura familiar. Esse país já foi bom. Eu lembro quando eu fui a Coari visitar a universidade que a gente tinha feito lá, ou seja, depois do gasoduto. É uma coisa extraordinária você levar uma faculdade ligada à Universidade Federal lá para Coari, a tantos quilômetros no meio da floresta amazônica. Sabe por que eu fiz isso? Porque eu acho que o povo que está distante tem direito a ter de estudar perto da sua casa, perto da sua cidade. Não tem que ficar viajando 300, 400, 500 quilômetros para poder estudar ou ir para a capital. Então eu acho que o país precisa voltar a uma certa normalidade. O país está precisando de afago. Eu sempre brinco, o país está precisando de chamego. O país precisa ter alguém que goste de fazer cafuné no povo, que goste de acarinhar o povo, que goste de garantir que o povo tenha direito. E o povo não quer muito, o Fred e Rosiane. O povo não quer muito. O que o povo quer? O povo quer ter o direito de trabalhar. Ele quer sustentar a sua família com o seu salário, trabalhando honestamente. O povo quer ter uma casinha. O povo quer que os filhos tenham direito a uma educação de qualidade e possam chegar à universidade. O povo quer que as pessoas tenham uma qualidade de saúde, e nós fizemos isso com mais médicos, levando saúde para todos os lugares da Amazônia. Sabe? Levar médico para as cidades pequenas, que muitas vezes os prefeitos querem contratar e ninguém quer ir. Ou seja, então o povo está precisando disso, gente. O povo está precisando de carinho, está precisando de ser lembrado, está precisando de ser cuidado. Os ricos não precisam do governo. Quem precisa do governo é o povo pobre, é o povo trabalhador, é o povo que vive na beira dos igarapés, é o povo que vive de ribeirinho pescando, são os indígenas, são os quilombolas, são as pessoas pobres da periferia que são violentadas todo dia, que precisa de um governo forte para cuidar dessa gente. Então, eu tenho certeza, viu, Fred e Rosiane, que esse país vai voltar a ser feliz. Eu tenho certeza que esse povo sabe que ele já viveu melhor, ele sabe que ele já comeu melhor, ele sabe que ele poderia ir num restaurante no final de semana com a sua família, ele sabe que ele poderia fazer um churrasquinho no final de semana, ele sabe que podia comprar um tambaqui se ele não pescasse, fazer uma costelinha de tambaqui assada, ele sabe disso. Ele sabe, então a gente vai voltar a fazer isso que é o que o povo quer. O povo não quer muita coisa não, o povo quer essencialmente aquilo que está na Constituição. O povo quer aquilo que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e o povo quer aquilo que está na Bíblia. Nós queremos ser tratados com respeito e com decência. É o que nós queremos. Nós queremos trabalhar, viver, comer, estudar, ter acesso à cultura, ter acesso ao lazer, sabe? E ter liberdade de ir e vir. É isso que a gente vai garantir para esse povo. Presidente, nos próximos 5 minutos. Dormindo na rua. Porque nos grandes centros urbanos do país tem muita gente dormindo na rua. Tem muita criança pedindo esmola. Isso nós tínhamos acabado. E vocês são prova que em Manaus tinha acabado criança pedindo esmola. Porque esse povo estava trabalhando. Esse povo estava ganhando. E esse povo estava vivendo dignamente. É isso que nós temos que volta a acontecer no Brasil. Presidente, nos próximos 5 minutos nós vamos adotar aquela dinâmica que a gente chama popularmente de ping-pong. Então, eu vou dar um tema aqui e o senhor responde de forma objetiva. Vamos começar? Vamos lá. Zona Franca de Manaus e reforma tributária.
Veja, a Zona Franca de Manaus tem que ser tratada de forma especial. Vai ficar do jeito que estava, para que a gente possa atrair mais empresas, gerar mais empregos e melhorar a vida do povo do Amazonas. Reforma tributária. Em relação como a Zona Franca será tratada na reforma tributária? Ping-pong, presidente. Não ouvi, Roseli. Sobre reforma tributária em relação à Zona Franca de Manaus, como é que o senhor pretende tratar? Eu disse para você que a Zona Franca será intocável. Nós já tínhamos prorrogado por 10 anos, a Dilma prorrogou por mais 50 anos os benefícios da Zona Franca e nós vamos manter os benefícios da Zona Franca para que a Zona Franca possa atrair mais empresas, para que possa gerar mais empregos, pagar mais salários e melhorar a vida do povo trabalhador do estado do Amazonas. Segundo tema da ping-pong, presidente, aborto em relação a crianças e mulheres vítimas de estupro. Veja, eu acho que a lei já diz, a lei já garante que a vítima de estupro tem direito a fazer o aborto, sabe, legalmente protegido pela medicina brasileira. Presidente, CPI da Petrobras. Está havendo uma certa falha, viu? Eu vou repetir. Fred. CPI da Petrobras. CPI da Petrobras. Isso. Mas Exatamente. deixa eu te falar uma coisa, eu não sei o que eles querem com essa CPI. Veja que engraçado. Veja que engraçado. Eles estão tentando destruir a Petrobras a cada passo. Tentar destruir a imagem, tentar destruir o crescimento, tentar destruir o investimento. Eu só vou dar um dado para você, eles já privaram os gasodutos que nós tínhamos feito. Eles já privatizaram a BR com argumento para a população que se tivesse muitas empresas vendendo gasolina, ela seria mais barata. Hoje nós temos 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos, vendendo a preços estrangeiros, quando a gasolina é retirada do nosso solo e do fundo do mar, a preços de reais. Portanto, não tinha que ser o PPI, o preço de paridade internacional. E o Pedro Parente, quando criou a PPI, ele assinou ele, não foi uma discussão no Congresso Nacional, não foi nada, ele fez. O Bolsonaro não tem coragem, que ele tem medo dos acionistas, ele tem medo, quem sabe, do Guedes, ele não quer mexer. Então jogou a culpa em cima dos governadores, que pode aprovar o ICMS, mas não vai reduzir o preço da gasolina como ele quer. E agora quer fazer uma CPI para quê? Para jogar a culpa em cima da Petrobras. A culpa é do governo. A culpa é do governo e somente do governo. Como a gente não tem governo, porque o Bolsonaro não governa, ele não governa, ele não vai ao palácio para trabalhar, ele não trabalha, ele só faz fake news. Então eu quero o seguinte, deveria fazer uma CPI sobre o Bolsonaro, deveria fazer uma CPI sobre o governo, sobre as mentiras do governo, sobre as mazelas das vacinas, sabe, que foi feita pelo general que era ministro da Saúde, sobre as mazelas do comportamento dos filhos dele, sobre as mazelas, sabe, daquele amigo dele que nunca foi investigado. Então, meu caro, CPI contra a Petrobras para quê? Para tentar jogar a culpa. É como a urna eletrônica, o Fred. Veja, esse cidadão foi eleito desde 98. Desde 98, esse cidadão foi eleito com o voto eletrônico. 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018. Por que agora ele está jogando culpa no voto eletrônico? Na verdade, o que ele está fazendo é o que o Trump fez nos Estados Unidos. Ele está tentando criar uma confusão na pessoa, tentar jogar suspeita onde não tem suspeita, porque se tivesse suspeita, ele não teria sido presidente em 2002, ele não teria me reeleito em 2006, a Dilma não teria sido presidente, porque se tivesse que roubar era contra o PT. Então eu fico dizendo para você, esse cidadão está tentando mentir para o povo, para depois justificar, quem sabe, uma bobagem qualquer. O que ele está com medo, na verdade, não é da urna eletrônica, ele está com medo é do povo brasileiro. Ele está sabendo que o povo o vai derrotar. E por isso ele está com medo. E por isso que é CPI da Petrobras. O que ele quer é confusão. Aquele cara que entra em campo não quer jogar. Ele quer atrapalhar o jogo.
Muito bem, presidente Ping Pong, prisão do ex-ministro do MEC, Milton Ribeiro, e a influência de pastores evangélicos em suspeita de corrupção no ministério. Olha, eu acho que a prisão ela depende de apuração, depende de prova. Você não pode prender porque você vai perder. Não. Você tem prova contra o cidadão, está provado que ele roubou, você faz um processo e daí a justiça decide se vai prender ou não. Eu defendo o direito à defesa para todo mundo. O direito à defesa é um valor monumental da democracia desse país e por isso eu não sei se já foi investigado, se tem autorização de juiz para prender, mas que ele foi o mau ministro da Educação, foi. Aquela reunião dele distribuindo dinheiro para o pastor é uma vergonha nacional. Presidente, qual é o papel do senador Omar Aziz no eventual governo Lula? Olha, o Omar Aziz é um grande companheiro, deixa eu lhe dizer, eu acho que ele vai ser, candidato ao Senado. Se for candidato ao Senado, eu quero estar junto com ele nisso, eu quero o apoio dele, quero apoiá-lo. Eu acho que nós ainda estamos tentando construir uma aliança política no Estado e eu espero que nesse mês de junho, no começo do mês de julho, a gente conclua os acordos para que eu possa ir a Manaus fazer uma atividade política com todas as pessoas que querem nos apoiar para presidente. Eduardo Braga será o seu palanque, seu candidato ao governo no estado do Amazonas? Olha, nós vamos construir um palanque. Pode ficar certo que nós vamos construir um palanque. Eu estou com muita calma, eu já falei para o Sinésio que era preciso marcar uma reunião com os nossos aliados aí no Amazonas para a gente discutir o que a gente vai fazer. Eu sei das várias candidaturas que tem, nós vamos ter que tentar saber com qual a gente pode contar, com qual a gente pode se aliar e a gente vai trabalhar. Eu sei que nós já temos senador, já temos a chapa de candidatos a deputados federais, nós temos que fazer uma aliança, nós temos o Zé Ricardo, temos o Sinésio, temos, companheira como a Vanessa Grazioli, e temos o seguinte, meu caro, nós temos que fazer o seguinte, nós vamos fazer acordo com o PMDB ou não? É preciso discutir a nível nacional com o PMDB. E nós temos o Omar Aziz, que é um aliado desde que estava no governo do Amazonas, e no Senado ele tem tido um comportamento extraordinário com relação ao PT e com relação a mim. Presidente, eu quero agradecer em nome da Rede Difusora de Rádio a sua participação aqui nessa entrevista, essa primeira de várias entrevistas com pré-candidatos à presidência da República. Muito obrigado aí por dispor do seu tempo e esclarecer questões tão importantes aqui para o estado do Amazonas. É isso, né, Rosiane? Sim, é isso. Muito obrigada, presidente Lula, pela disponibilidade da entrevista. Tem espaço para suas considerações finais. Fred e Rosiane, eu quero agradecer a vocês. Eu espero que quando eu for ao estado do Amazonas eu possa fazer uma visita a vocês, quem sabe uma entrevista ao vivo, quem sabe a gente possa fazer uma conversa tete a tete para que vocês possam perguntar. Já está marcado. Topamos. Cumprimentar o Zé Ricardo, cumprimentar o Sinésio, cumprimentar a nossa querida secretária nacional das mulheres, a Anne Dalmo. Quero cumprimentar os nossos companheiros deputados estaduais, vereadores, e quero cumprimentar a nossa Vanessa Graziolin, do PCdoB, que é uma aliada histórica nossa. Graziotin, né, presidente? A defesa da companheira Dilma. E quero cumprimentar o povo do estado do Amazonas. Quero cumprimentar os sindicalistas, quero cumprimentar os indígenas, quero cumprimentar o povo que efetivamente trabalha para construir esse estado, quero construir os empresários que querem crescer, que querem ganhar dinheiro, mas querem preservar a Amazônia também, porque hoje as pessoas sabem que aqueles que trabalham para exportar, produtos agrícolas, sabem que vai ficar cada vez mais difícil a gente exportar se a gente não estiver preservando, o nosso meio ambiente. Então, um abraço a você, Fred, um abraço, Rosiane, e até um encontro pessoal, se Deus quiser. Obrigado, presidente.